Então nós vamos pegar muito rapidamente agora as filotas, rezas do Yom Kippur, para a gente poder se situar um pouquinho mais dentro do Yom Kippur. Então, a primeira coisa que já foi falada antes, inclusive, a primeira gravação que a gente teve, foi que Yom Kippur são 5 tefilot, são 5 vezes que a gente faz a Amidah, e isso corresponde aos 5 níveis da alma, tá? Então você tem, pela ordem, na noite de Yom Kippur, você tem, primeira coisa, o Kol Nidrei, que os faradim chamam de Kal Nidrei, e que na verdade não é uma tefilá, é uma anulação de promessas para o futuro, tá? De uma certa forma, a gente anula as promessas passadas que inadvertidamente fez, sem consciência, e que por algum motivo talvez não tenha cumprido. Então a gente pede a Deus que anule essas promessas, que elas não pesem contra nós, e depois a gente também se compromete que as próximas promessas que a gente vai fazer durante o ano, que elas sejam bli neder, no sentido de que a gente não assume o compromisso porque a gente corre o risco de não conseguir cumprir. Então a gente vai procurar fazer o melhor possível, mas não quer quebrar a nossa palavra. Só uma perguntinha, essa reza tem alguma coisa a ver com aquela que a gente faz antes de Rosh Hashanah? Parecida. É o mesmo nível? Não, diferente, tá? Isso é antes da reza da noite, tá? Então, o Kol Nidrei, só para a gente ter uma ideia, ele é falado pelo Hazan em voz alta, uma série se carrega Sefer Torah, várias pessoas, enfim, em volta do Hazan com Sefer Torah, pelo menos 2, o costume é esse, e aí então se faz o Kol Nidrei. O Hazan repete o Kol Nidrei 3 vezes, e aí o pessoal segue junto com o Hazan, fala junto com o Hazan, tá? A ideia é de que fica o Hazan e mais 2 pessoas ao seu lado, formando uma espécie de Beidin, de tribunal. Daí porque 3 pessoas, pelo menos, estarem ali juntas fazendo o Kol Nidrei, tá? E a ideia é de que quando a pessoa faz uma promessa, a gente parte do princípio, a Torá nos dá essa ideia, de que todas as pessoas querem que as suas promessas, enfim, que as suas palavras se realizem de acordo com a vontade dos nossos sábios. Como assim? Coisas sensatas. Ninguém quer prometer coisas que não são lógicas, razoáveis, normais, tá? Então a gente parte do princípio que quem fez a promessa, qualquer um, está levando em conta que isso vai ser de acordo com a vontade, de acordo com aquilo que os nossos sábios gostariam que fosse. Por isso, de uma certa forma, é que os sábios também teriam o poder de desfazer uma promessa. No sentido de que, na medida em que a pessoa fez a promessa sem a devida consciência, eles podem dizer essa promessa não teve validade porque ela se baseou numa premissa errada. Do tipo, você achava que podia fazer, mas não podia. Você assumiu uma coisa que não dava para ser feita. Por exemplo, tá? E por aí vai. Então, a ideia é de que a promessa, uma boa parte daquilo que a gente fica em dívida com Deus, não apenas com o próximo, porque as promessas que a gente faz em relação ao próximo não tem jeito. Tem que se resolver com o próximo. Se eu prometi devolver o dinheiro no dia tal, depois que eu emprestei, e eu não devolvi, o problema é com o próximo, não é com a Hashem. Tá? Então isso é uma outra questão. Mas a gente muitas vezes faz certas promessas para Hashem. Então, de uma certa forma, essa é a ideia de aquilo que eu não consegui cumprir, então que isso seja perdoado, que isso seja anulado. Tá? Então, esse é o Kol Nidrei. Existe uma ideia por trás do Kol Nidrei de que, como Yom Kippur é o dia do perdão pelo pecado do bezerro de ouro, ou seja, depois de 40 dias de que Hashem falou os 10 mandamentos, a Seret Dibrot, aí então houve o pecado do bezerro de ouro. Aí passaram mais 40 dias em que Moshe Rabbeinu pede para Hashem que perdoe. E aí Hashem perdoa. E aí Hashem resolve que vai dar a segunda edição das Aseret Dibrot, os 10 mandamentos. E finalmente a segunda edição é entregue em Yom Kippur. Isso é o sinal, isso é a prova de que Hashem nos perdoou pelo pecado anterior. E aí então você tem no Yom Kippur a ideia do perdão no sentido de que Hashem finalmente perdoou aquilo que a gente fez contra ele, porque veja bem, fazer um bezerro de ouro não ofende ninguém, exceto Hashem, tá? Então, a ideia ali é de que foi um pecado de uma falta de fidelidade em relação a Hashem, tá? Muito bem, então,
uma das explicações para o Kol Nidrei, não a única, mas uma das explicações é de que no momento em que Hashem Hashem fala para Moshe Rabbeinu, esse povo, o seu povo pecou, Hashem diz para Moshe, vou destruí-los ao povo, mas, como eu prometi para Avraham, Yitzhak, Yaakov, para os nossos antepassados, que eles seriam um grande povo, etc., eu não vou deixar de cumprir minha promessa. A partir de Moshe. Tipo assim, não sobra mais ninguém, fica só o Moshe, só ele é fiel, e aí a partir dele vamos começar tudo de novo. Aí Moshe diz para Hashem, quem sou eu para discutir contigo? Se você decidiu, assim está decidido, mas se é para acabar com todo mundo, se é para apagar todo mundo do mapa, apaga a mim também. Essa foi a tefilá, vamos dizer assim, de Moshe Rabbeinu. Tá? Isso que um bom líder teria que dizer. Se ninguém serve, eu também não sirvo. Tá? E aí então Hashem eventualmente começa todo o processo de perdão. Então, uma das explicações que se dá para o Kol Nidrei é que, de uma certa forma, do mesmo jeito em que está se anulando as nossas promessas, a gente também está anulando essa promessa de Hashem contra nós. Ele não disse que ia, mas não. Tá? Então, todo ano, de uma certa forma, a gente perdoa ou a gente anula as suas promessas. Tá? Então, daí a solenidade toda do Kol Nidrei, que é tão forte, assim, que tão imponente, tá? Porque não é apenas uma questão de promessas humanas, também a gente está falando de uma coisa mais cósmica, uma coisa mais abrangente, que envolve o mundo inteiro. Tá. Isso é o Kol Nidrei. Kol Nidrei não é Amidah, é só um trechinho. Tá? Depois, eu não estou entrando nos detalhes, porque maiores detalhes vocês vão ver. Por exemplo, as mulheres, quando acendem as velas na véspera de Yom Kippur, elas fazem a brachá do Ladlik Ner Shel Yom Kippurim. Esse ano vai ser Shabbat ve Shel Yom Kippurim. Tá? E depois fazem... isso que eu ia falar agora. E depois fazem a brachá de Shechianu. Muito bem. O que acontece? Na sinagoga, como não vai haver Kiddush, enfim... Então, os homens vão ter oportunidade de fazer a brachá de Shechianu pela ocasião do Yom Tov. Bendito és Hashem, que nos dê essa oportunidade especial. Tá? Então, o que vai acontecer? Depois do Kol Nidrei, os homens vão fazer a brachá de Shechianu. Os homens. Mas as mulheres que já acenderam as velas e já fizeram a brachá de Shechianu não fazem a brachá junto com os homens, porque afinal de contas é uma coisa que eles não tiveram oportunidade de fazer, elas já tiveram oportunidade de fazer. Muito bem. Aí depois é que vai começar a reza da noite, o Arvit. Tá? Muito bem. Aí você tem um Arvit que segue mais ou menos o mesmo padrão do Arvit de toda semana, e depois você vai ter a Amidah. A gente já falou antes, então voltando mais algumas vezes, que a Amidah, a parte que se fala a reza que se faz de pé, com os pés juntos, em voz baixa, tá? Isso você tem o ano inteiro, só que o ano inteiro você tem, a cada dia da semana, você tem 3 vezes a Amidah, Shacharit, Mincha e Arvit, que entre outras coisas foram instituídas por Avraham, Yitzhak e Yaakov, e você vê isso no nome deles. Avraham, a segunda letra do nome dele é Boker, Beit, manhã. Tá? Yitzhak, a segunda letra é Tzadik, Tzahoraim, horário da tarde. Tá? E Yaakov tem a segunda letra é Ayin, quer dizer Erev, tarde, noite, no caso. Tá? Então isso tem a ver com cada um. Tá? E você tem na Torá também, cada um deles teve uma oportunidade, um momento em que eles se comunicam com Hashem. Avraham de manhã, Yitzhak de tarde, Yaakov de noite, enfim, então você tem a correlação entre as filósofas e os patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Essas 3 filósofas durante o ano, a gente fala que corresponde aos 3 primeiros níveis da alma. Depois, Shabbat e Yom Tov, a gente tem uma tefilá a mais, como o próprio nome diz, Musaf, que quer dizer acréscimo, tá? E isso vai ter no Shabbat e no Yom Tov. E no Yom Kippur, além do Musaf, você vai ter também a tefilá de Neilá, tá? Que Neilá é a última tefilá do Yom Kippur. Então, você vai ter a Amidah nessas 3. Muito bem. A Amidah é o ponto alto da tefilá. A Amidah, os ashkenazim costumam chamar de Shmon Esrei. Os faradim é que chamam de Amidah. Então, não se assuste. Shmon Esrei quer dizer 18.
Shmona Esre, tá? Mais um... Shmona Esre, Shalshides, porque nem Ashkenazim gosta de falar tudo. Tá assim. Tá assim que funciona. E aí, então, o que acontece? Essa tefilá, como a gente já falou antes, é comparável com uma menorá. A gente já falou isso. Ou seja, para você entender... Qualquer midá, a estrutura dela... Imagina uma menorá. A estrutura da midá é igual a uma menorá. Você tem 3 braços para a direita, 3 braços para a esquerda e um corpo da menorá no meio. Então, assim também a midá. 3 brachot no começo, 3 brachot no final e o meio que fica entre elas, as 3 da direita e as 3 da esquerda. Durante a semana, você tem 3 para a direita, 3 para a esquerda. 3 brachot iniciais e 3 brachot finais. Só que no meio, você tem 13 brachot. Sim? No meio, entre as 3 primeiras, depois das 3 primeiras e antes das 3 últimas, você tem 13 pedidos. Isso é durante a semana. Tá? No Shabbat, no Yom Tov, Yom Kippur, enfim, Rosh Hashanah, ao invés de você ter essas 13, você tem uma brachá. Mekadesh Shabbat, uma brachá do Shabbat. Central, né, que é a central, exatamente, a do meio, tá? Em outras palavras, você tem um sanduíche, 3 antes, 3 depois e o meio. Tá? Shabbat é 3 e 1. E 1. Yom Tov, 3 e 1. Yom Kippur, 3 e 1. Por isso que se equivale a menorá. Então, o que acontece? 13 é o valor numérico da palavra errado. Então, fica fácil de lembrar que durante a semana é 13 e no Shabbat Yom Tov é 1. Aqui fica no meio, tá? Muito bem. Então, você tem aqui basicamente a estrutura da tefilá o ano inteiro. Como é que funciona? Tá. Então, obviamente que Yom Kippur não é muito diferente. Você tem o meio, tá, da tefilá do Yom Kippur. Achei um só de Rosh Hashanah. É o que eu posso. Tá bom. Tá. Então, uma vez isso dito, agora a gente pode, vamos dizer assim, seguir o resto da tefilá. Porque o que vai acontecer? De noite, em Arvit, realmente o Hazan não repete a Midá em voz alta. Tá? Então, vai direto para a Slichot, e da Slichot vai até o final da tefilá, é só seguir o que está no Mazor. Muito bem. Shacharit de dia, de manhã. Depois em Musaf. Depois em Mincha. E também na Neilá vai ter um outro fenômeno, que é quando o Hazan repete a Midá em voz alta, imediatamente ele já vai acrescentando dentro da Amidá uma série de coisas, uma série de trechos que não estão na Amidá que a gente falou em voz baixa. Ou seja, ele já incluiu a Slichot dentro da repetição da Amidá. Tá? Então, para quem rezar numa sinagoga Ashkenazi, esse é o esquema. Para quem rezar numa sinagoga Sfaradi, vai descobrir que no esquema Sfaradi, como é que funciona? O Hazan repete apenas a Amidá, só, igual o que a gente falou em voz baixa, ele fala em voz alta, e depois ele faz Slichot. Essa é a única diferença. Mas é o suficiente para deixar qualquer um doido. Totalmente confuso. Ele não consegue acompanhar nada. Nem num Marzor. Ele pega o Marzor Ashkenazi para rezar na sinagoga Sfaradi. Pega o Marzor Sfaradi para rezar na sinagoga Ashkenazi. Acabou. E aquele lance de fazer... Negócio de pedir dinheiro. Que é para o leilão das casas. Essas paradinhas. Tá. Veja bem. A questão do leilão é um acréscimo. Tá? A questão do leilão é uma acréscimo. Está baseado... Está baseado apenas na ideia de que existe uma frase que diz, uma frase das autoridades de Allahá, que diz que mitzvah lefarsem osei mitzvah. O Rashba, ele fala isso, é uma mitzvah divulgar aqueles que fazem mitzvot. Porque divulgando quem faz mitzvah, a gente incentiva outras pessoas a fazer mitzvah. Tá? Então, na medida que a pessoa está fazendo uma mitzvah, porque aquela tzedakah que a pessoa está fazendo vai ajudar a sinagoga a funcionar ao longo do ano inteiro. Na maioria das sinagogas é assim que funciona. O leilão, que seja, o que o pessoal procura fazer ao longo do Rosh Hashanah Kippur, traz algum dinheiro para que se pague conta de
luz, água, etc., etc., ao longo do ano inteiro. Tem sinagogas que, basicamente, se não for o que eles arrecadam nesse período do ano, não tem muito como segurar o ano inteiro. Então, as pessoas talvez acham, é leilão, e é esse negócio de dinheiro, falar de dinheiro na sinagoga, não sei o quê. Eu entendo, por isso tem, hoje em dia, em muitos lugares, a prática é de que eles simplesmente, em muitos lugares fazem assim, reúnem as pessoas que normalmente participam do leilão, fazem o leilão a portas fechadas, ou seja, não precisa ser em público, resolvem logo essa questão e então na sinagoga já está, cada um já. Eles prometem o dinheiro, mas não dá, obviamente. Não dá, nem não vai dar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa vai estar comprando uma mitzvah. O mérito de eu abrir o Aron HaKodesh na hora que vão falar um trecho importante da Tefilá. O mérito de subir na Torá. Enfim, a pessoa vai estar pagando pelo privilégio de fazer uma mitzvah. E ao mesmo tempo vai estar fazendo uma mitzvah, porque é uma tzedakah para aquela instituição. Veja bem, as pessoas não sabem que ar-condicionado custa. Elas não sabem, elas querem o ar-condicionado, reclamam quando ele não funciona, mas ninguém sabe que tem conta de luz no final do mês, ninguém paga em casa, então faz parte disso. Essa é a mitzvah que está por trás disso, tá? É incômodo esse negócio do leilão, tá? Mas realmente não faz parte, não é obrigatório. É uma forma que se encontrou de conseguir fazer isso. Não é proibido fazer isso. Não porque é tzorchei tzibur, porque é uma necessidade do público. Todo mundo vai desfrutar desse ar-condicionado, todo mundo vai desfrutar dessa luz, e assim por diante, desse serviço. Não é uma coisa particular, eu não estou arrecadando dinheiro para mim, para uma causa própria, vamos chamar assim, sem já falando isso para o bem de todo mundo. É todo mundo que vai eventualmente usufruir disso, tá? Então, existe uma regra de que tzorchei tzibur, coisas que são necessidades do público, podem se tratar eventualmente no Shabat, uma vez que não tiver uma outra ocasião, enfim, de fazer isso, ou no Yom Tov, como seria o caso, que realmente é a única oportunidade que certas pessoas vêm para a sinagoga, e aí essas pessoas aqui vão, enfim, etc, etc, etc. Fechando parênteses, tá, isso, todo mundo promete, mas ninguém paga na hora e não deve pagar, e tomara que pague depois também. Tá, muito bem. Também se não pagar, não adiantou nada. Tudo bem, tá bom, tá. Então, agora vocês já entenderam por que o Kol Nidrei vem antes. Tá certo? Tá explicado? Muito bem. Não, mas aí só vai anular no ano seguinte. Não, fez a Kol Nidrei, prometeu na Torá da manhã seguinte, vai ter que esperar um ano inteiro. Não. Eu sinto muito lhe informar que não. Yom Kippurim Ze ad Yom Kippurim Abba. Deste até o próximo. A questão é que ele prometeu para a sinagoga, pessoa física ou jurídica, não para Hashem. Então isso não tem como anular. Isso é um compromisso particular. É outra história, tá? Não tem nada a ver. Se eu prometi para Hashem X, Y, Z e não consegui cumprir, é ali que entra o Kol Nidrei, porque Yom Kippur perdoa as coisas, as falhas no nosso relacionamento com Hashem. É aí que está todo o ponto. Tá? E não em outras coisas particulares que a gente tem que resolver de forma particular. Não tem como apelar para Hashem. De forma prática, o que a gente estaria anulando em Kol Nidrei seria coisas do tipo assim, Hashem, eu vou fazer uma defila tal, vou fazer uma tzedakah tal. Quando você se fala isso com Hashem mesmo. Sim, mas a tzedakah é mais complicado. A tzedakah é mais complicado, na medida em que eu prometi para alguém, não para Hashem. Só com Hashem. Tá, isso, exatamente. Tá, vamos lá. Tá. Dentro da repetição do Hazan, que só acontece Shacharit, Mincha, Musaf, Mincha e Neilá, então você vai ter todo esse trecho que vai mudando, obviamente, de manhã em Shacharit tem certos trechos que vão ser acrescentados, em Musaf são outros trechos. Tá. A gente comentou também da última vez que em Musaf, ou seja, vamos seguir pela ordem do dia. Você tem a reza de Shacharit, que normalmente nas sinagogas começa muito cedo, tipo aqui no Lubavitch começa por volta de 8 da manhã, a Tefilá de Shacharit, tá? Para dar tempo da gente conseguir fazer tudo que está no Mahzor. Tá. Então, depois que acabar a Shacharit, não vou te dizer o horário exato, porque varia um pouco, mas digamos que seja por volta de 10, 10 e meia, e aí começa a leitura da Torá. Sim? Tá. A leitura da Torá é relativamente curta, vamos dizer assim, a leitura que está relacionada com o Yom Kippur, que era feito no Beit HaMikdash no dia de Yom Kippur, trecho na Torá que fala sobre isso. Depois da leitura da Torá é que vem o Iskor. Tá?
O Iskor, que vem depois, obviamente é uma pausa, porque aqueles que têm ainda os pais vivos não saem da sinagoga, apenas aqueles que perderam um ou ambos os pais é que ficam na sinagoga para falar o Iskor. Tá? Então, isso vem depois da leitura da Torá. Depois do Iskor, como já falei algumas vezes, existe vida depois do Iskor. Tem gente que não acredita, mas existe vida depois do Iskor. Tá? Ou seja, tem gente que acredita que chegou o Iskor Shoin, agora só no final da tarde. Tá? Tudo bem. Então, deixa bem claro. Se alguém, por qualquer motivo, não está passando bem, tá? E cada um se conhece, cada um tem os seus médicos particulares, então cada um tem que se precaver. Se alguém por qualquer motivo não está passando bem no Yom Kippur, é preferível que a pessoa vá e repouse e descanse o que for necessário e depois volte para a tefilá, do que ficar se forçando a ficar no Beit HaKnesset e depois passar mal mais, ou pior, e ficar pior, e aí depois realmente precisar quebrar o jejum, ou pior do que isso, ou ter problema de saúde, ou coisas assim. E por aí vai. Tá? Então não tem mitzvah nenhuma de passar mal em Yom Kippur. Tem mitzvah de jejuar, essa é outra coisa. Pode carregar o Marzor e o livro de Teilim para a sinagoga? Não pode. Em Yom Kippur não. Mesmo que tenha Eruv, não pode? Eruv é outra coisa. Eruv serve para Shabbat, Eruv serve para Yom Kippur. Então se tiver Eruv, onde tem Eruv, a pessoa poderia carregar. Tudo bem. Tá? Não. Tem que verificar cada vez. Tem que. Mas assim, sugestão que eu dou para todo mundo, que eu faço todo ano, deixa uma bolsa com uma pasmina, um casaco, um marzoro, o que você for precisar. Na portaria, avisa, vou precisar disso, porque o frio deixa antes. A sugestão da pasmina é bastante conveniente, tá? Porque é uma questão técnica. Principalmente no peito. Tá? Não. Como vem um número maior de pessoas para a sinagoga, então ligam um ar-condicionado no máximo. Mas enquanto não chega todo mundo, você vai fazer a tefilá na Sibéria. Entende? Então é bom se precaver, que faz parte. Tá, tudo bem. Então, na repetição da Amidah, é importante olhar o Mazor antes para descobrir aonde está o Keter, onde está o Nagdishar, que é o trechinho que tem que parar para falar com todo mundo. Sim? Aqui? Obrigado. Deixa aqui, Valdir. Pode deixar. Isso aí já. Valdir, você trabalha com Barrichello, Valdir? Pode deixar. O cabelo ainda não está aí. Eu aproveitar para fazer. Me avisa. Tá. Próximo. O cabelo é o. Obrigado, Roger. Você vai falar ainda, né? Não, vamos tentar. Tem alguns minutinhos, talvez. Tá. Vamos lá. Eu queria fazer uma perguntinha. Valdir, obrigada. Por que se usa sapato de borracha? Isso. Então vamos lá. Muito rapidamente, apesar que isso aqui é paralelo, tá? Tem 5. A Torá fala que em Yom Kippur, a gente falou sobre isso na aula passada, de tefilá. No domingo. Não, no domingo. Não foi no domingo. Foi na segunda. Tá. Por mais estranho que possa parecer, não consta na Torá, as palavras que a Torá usa para descrever o Yom Kippur é Ve'initem et nafshotechem. Vocês têm que se afligir. E a palavra Ve'initem, esse verbo afligir-se, aparece na Torá em 5 contextos. Ve'initem et nafshotechem. Vocês devem se afligir. Afligir. Tá. Mas se for assim, então o que você faz? Você, além de trazer a pashmina e a bolsa, você traz um monte de taxinhas e bota no seu lugar e você vai estar bem aflita o Yom Kippur inteiro. Tá? Mas não está escrito isso. Então, se cada um for interpretar o que é a aflição, não vai ter fim. Tá? Então, a ideia é de que a Torá determinou quais são os tipos de aflição, porque em vários textos da Torá, então, isso tem significado. Então, por exemplo, não comer e não beber, a Torá considera como uma forma de se afligir. Tá? Não usar sapato de couro é uma outra forma de se afligir. Mas por que... Eu não vou entrar nisso agora, depois, porque não dá tempo, o Rabino não está aqui. Tá. Não usar cosméticos, perfumes, é uma forma de se afligir. Não tomar banho, não ter relações, é outra forma. Então, esses são 5 que não se pode fazer baseado nisso. Aí tem cada trecho da Torá que fala. Tá.
Sim. Cinto de couro, pode usar? Pode usar cinto de couro, pode usar jaqueta de couro, pode usar o que você quiser, menos sapato. Menos sapato. Menos sapato. Tá? Tá.